Bora para nossa análise completa do episódio 4 de Star Wars The Acolyte. Vem comigo para descobrir todas as referências, easter eggs, teorias e conexões com o universo da franquia. E se você quiser acompanhar a nossa cobertura completa da série, além de vídeos novos quase todo dia, já se inscreve no canal para não perder nada. Bom, esse episódio foi dirigido por Alex Garcia Lopes, que já comandou alguns episódios de Demolidor, O Justiceiro e Luke Cage, mas também episódios de The Witcher e Cowboy Bebop. Então ele é um diretor que me divide um pouco, ele é muito 8 ou 80. Esse episódio, principalmente no final, deu uma boa acelerada no ritmo e trouxe o que a gente mais queria ver, que era um mestre misterioso em ação, deixando um bom gancho para a semana que vem. Além disso, Alex Garcia volta para a direção do próximo episódio, que é o 5º, e que promete ser o mais aguardado dessa temporada, que até agora está um pouquinho devagar. Começamos o episódio em Kofar, mais precisamente no esconderijo do Wookiee Jedi Keonaka, onde vemos que o mestre Jedi está completamente obcecado pelo símbolo do clã das Bruxas do Fio, replicando a marca delas por todas as paredes, como se ele tivesse passado todo esse tempo isolado, tentando descobrir algo em relação a esse grupo e o que ocorreu na fatídica noite do incêndio. Recentemente, um dos materiais promocionais mostrou que teremos uma cena no passado envolvendo Keonaka e Sol em um duelo, além de um embate entre o Wookiee e o mestre Torbin, me fazendo pensar que Keonaka possa ter sido um traidor ou até mesmo possa ter sido possuído pelas bruxas e se voltado contra seus companheiros. Se lembrarmos, lá no terceiro episódio, a mãe Aniceia chega a possuir momentaneamente o Torbin, controlando ou incapacitando ele. Quem sabe alguma outra bruxa, provavelmente a mãe Corel, pode ter feito o mesmo com o Sol ou o Keonaka e os forçado a duelarem entre si, ou até mesmo repetindo a dose no próprio Torbin, o que poderia explicar a culpa profunda que ele sentia e que fez com que ele bebesse o veneno de livre e espontânea vontade. Caso essa luta fosse decorrente de uma eventual revelação de que um dos dois fossem traidores da Ordem Jedi, eu duvido que isso estaria nos trailers. Então realmente acredito que possa ser algo mais nesses moldes, só para dar a entender que um deles seria um antagonista. Inclusive, essa cena dos trailers explicaria também as cicatrizes no rosto do Torbin, que vimos no presente e brevemente lá no fundo ao final do episódio 3. Em relação ao símbolo das bruxas, como já comentei nas análises passadas, ele é muito parecido com o Yin Yang do taoísmo e me parece representar ambas as irmãs gêmeas e seus posicionamentos dentro do espectro da força, unidas por um fio que só elas mesmas podem puxar. Também tivemos um segmento considerável do episódio em Coruscant, que nos mostrou um pouco mais de perto da rotina da Ordem Jedi nesse período, tendo um pouco do treinamento dos Padawans nas formas de combate, focando em seus movimentos, em diminuírem pontos de vulnerabilidade e maximizando suas defesas sem a necessidade de atacar. E o destaque aqui vai para as espadas Boken, que são uma referência às espadas de madeira usadas pelos samurais em seus treinamentos, geralmente de Aikido e Kenjutsu, como uma maneira de treinarem sem o risco de se cortarem. Essas espadas geralmente tinham formato de uma katana e recentemente vimos a Sabine treinando com essa mesma arma na série da Ahsoka. Inclusive, o termo Boken Jedi, usado por Baylan Skoll para se referir pejorativamente ao Ezra e a Sabine, também é uma referência a essa mesma espada de madeira, meio que querendo dizer que os Jedi que foram treinados após a Ordem 66 eram café com leite. Como sabemos, a Era da Alta República marcou o auge dos Jedi em termos de sua conexão com a Força, e foi talvez o período no qual a Ordem mais treinou e se aplicou à doutrina do lado luminoso. Porém, por serem tempos de paz, toda essa finese e técnica com os sabres de luz foram pouco explorados, já que em grande parte seus inimigos nesse período, como os piratas Nihil, não utilizavam sabres de luz, raramente colocando as habilidades de duelo dos Jedi em teste, mas, pelo visto, isso tudo irá mudar no próximo capítulo, com a presença do mestre misterioso da Mei. Mas é aquele negócio, né? Eu quero ver como eles vão lidar com esse embate, já que na época das prequels é dito pelo próprio Ki-Adi-Mundi que um Sith não era avistado há quase um milênio, o que me faz pensar em duas possibilidades. Ou esse personagem misterioso vai se revelar como algo além de um Sith, então não contaria, né? O que francamente seria muito broxante, ou ele será um Sith e todos os Jedi irão de arrasta pra cima. O que também é meio estranho, já que metade do elenco principal está nessa cena. Tipo, os Jedi figurante, NPC ali com certeza vão ser os primeiros a morrer, ao melhor estilo Kit Fisto e Agen Kolar em Vingança do Sith. De qualquer maneira, eu tô bem curioso para ver como eles vão tratar essa cena e as suas implicações para que isso não entre em conflito com o que já foi estabelecido em Ameaça Fantasma. Vimos também uma reunião da Ordem Jedi, com direito à presença ilustre
ilustre de Ki-Adi-Mundi, que acabei de mencionar. O mesmo mestre Jedi seriano que vimos nas prequels. Na hora eu achei que não fosse ele por conta da idade, já que no Legends é dito que ele nasceu 93 anos antes da Batalha de Yavin, porém a série de The Acolyte se passa 132 anos antes da Batalha de Yavin. Apesar disso, não temos nenhuma informação em relação à expectativa de vida dessa espécie. Portanto, podemos supor que os serianos podem viver por séculos, assim como os mirialianos, que é a espécie da própria Vernestra Rwoh. Se a gente for notar, o próprio cabelo e a barba dele estão castanhos ao invés do branco que vimos nas prequels, então acho que pode ser algo nesses moldes. De qualquer maneira, essa espécie é muito interessante e o próprio Ki-Adi-Mundi tinha 4 esposas, mesmo isso sendo proibido pela Ordem Jedi. Se você quiser entender melhor essa história, eu já entrei em mais detalhes nesse vídeo aqui. Também podemos notar alguns painéis muito parecidos com a base da rebelião de Yavin 4, que vimos em Uma Nova Esperança e em Rogue One. Os Jedi analisam o estilo de luta da Mei e a veem como fraca, por se deixar levar por suas emoções, uma característica típica do Sith que vai na contramão da filosofia Jedi, que prega que o indivíduo esteja livre de suas emoções e conectado apenas com a força, o que é meio irônico, já que a Mei foi capaz de derrotar a mestre Indara, mesmo sendo considerada fraca entre aspas pelos Jedi. Aqui também é levantada a questão da Mei estar sendo obviamente treinada por alguém, porém a identidade de seu mestre permanece um mistério até mesmo para ela, o que faz com que os mestres comecem a especular possíveis respostas e cogitem apresentar tudo isso ao Alto Conselho, lembrando que o próprio mestre Yoda já é um de seus membros nessa época. Apesar disso, já foi dito pela própria Leslie Headland que ele não vai aparecer, pelo menos nessa primeira temporada. Uma das mestres sugere que o mestre da Mei possa estar relacionado a uma ordem fragmentada. Há muito tempo antes da Alta República, por volta de 5.000 anos antes dos eventos da trilogia original, um grupo dissidente da Ordem Jedi se voltou para o lado sombrio, liderados por um ex-mestre Jedi. Esse líder descobriu os poderes do lado sombrio e viu nesse caminho uma oportunidade para se tornar muito poderoso de uma forma mais rápida. O Alto Conselho da época repudiou a afirmação do Jedi desonesto sobre desbloquear o verdadeiro poder da força através do lado sombrio, o banindo e o renegando da Ordem. No entanto, as suas opiniões tiveram um efeito cismático na Ordem. Como resultado, os Jedi Sombrio ganharam seguidores de companheiros párias para sua nova Ordem, e eles eventualmente fundaram a Ordem Sith durante a escuridão dos 100 anos. Essa história está bem alinhada com o que tivemos no Legends, tendo a figura de Ajunta Pal como o primeiro Lord Sith que trilhou esse mesmo caminho, fazendo com que seja um fato que a Ordem Sith tenha se originado da própria Ordem Jedi há milênios atrás. Um paralelo que podemos traçar até com o Senhor dos Anéis. No princípio de tudo, Eru Iluvatar era o ser supremo que criou o universo, os planetas e as estrelas. Em seguida, ele criou os Valar, que eram como se fossem os anjos. Entre esse grupo estava Melkor, que acabou se rebelando contra tudo e todos, fazendo com que ele traísse os Valar e fosse exilado, tornando-se assim, posteriormente, Morgoth, o mestre de Sauron. Toda essa alegoria de Morgoth e Ajunta Pal funciona como uma alusão à Bíblia, no livro de Gênesis, com Deus criando o universo, os anjos e sendo traído por Lúcifer. Mas voltando, a mestre Vernestra também acredita que a Mei foi treinada por um Jedi, e mais uma vez, o Sol me levanta algumas suspeitas, se distanciando dos Jedi que foram escolhidos como alvos pela Mei, mas a Vernestra percebeu isso e colocou ele no mesmo balaio. E na hora que ela pede para que o Keonaka seja extraído de Kofar e Mei seja interceptada, a reação do Sol também é muito estranha. Ele já vai para cima da Vernestra e se oferece para ir atrás da Mei, colocando até a Osha como uma moeda de troca e usando ela como isca para atrair a Mei. Mais tarde no episódio tem outro momento enigmático do Sol. Ele fica olhando para uma árvore do nada, como se tivesse visto um fantasma ou algo nesse sentido. E logo em seguida ele fala para Osha que tanto ela quanto ele irão enfrentar seus passados hoje. E assim que eles pegarem a Osha, ele vai explicar tudo para elas. Mas a questão é, explicar o quê? Eu acho que pode ser justamente aquilo que comentamos na semana passada, de revisitarmos o que aconteceu em Brandok, mas do ponto de vista do Sol. Inclusive, teve um trailer que mostrou ele mais jovem e me pareceu que ele estava controlando ou tentando conter a explosão do reator do Covil das Bruxas. Mas será que o Sol vai sobreviver para poder contar tudo isso? A gente viu pelos trailers que ele vai duelar com o Mestre Misterioso, então não sei se ele vai conseguir fazer isso. Tomara que ele sobreviva, porque eu tô muito curioso para entender sobre o que tudo isso se trata. Ainda durante o papo entre Sol e Vernestra, temos outra fala intrigante sobre o Mestre Oculto estar
estar tentando inclinar a balança. Essa balança seria justamente uma metáfora para a batalha do lado luminoso contra o lado sombrio, algo bem similar à analogia da roda do poder de Game of Thrones, onde cada casa tinha o seu turno e a Daenerys queria destruir a roda, não se contentando em ter a sua vez e depois continuar com o jogo de tronos. Ele acaba convencendo a Vernestra e depois faz uma chantagem emocional na Osha e a convence também. Inclusive, rapidinho nessa cena, ali no fundo, a gente vê um membro da espécie Tarlafar, igualzinho o Byron que conhecemos na terceira temporada de The Bad Batch. Enfim, eu tô muito curioso para descobrir qual que é esse segredo obscuro do Mestre Sol. Ele não poderia ser o mestre misterioso da May, já que nesse episódio a gente acabou vendo os dois ao mesmo tempo no mesmo lugar. Falando nisso, bora falar da May e do Khymr, que chegaram em Kofar para encontrar Keonaka. E na boa, eu tô achando que esse cara é o Darth Jar Jar que a gente não teve nos cinemas. Ele fica pagando ali de atrapalhado, derruba as malas sem querer, mas foi capaz de desbravar as florestas perigosas que nem mesmo caçadores de recompensas experientes têm coragem de entrar. Além do fato dele sempre estar induzindo e questionando a May, muitas vezes aconselhando e apontando o caminho certo para ela. Inclusive, ele parece saber muito mais do que a própria May, já que ela ainda não tem ideia de como matar um Jedi sem usar uma arma, e o Khymr parece saber essa resposta. Deu até a impressão que ele quase soltou sem querer a informação nessa cena. Além disso, foi ele que deu a dica para May conseguir matar o Torben, o que faz com que a própria série pinte ele como a escolha mais óbvia para ser o mestre misterioso da May. Até agora não ficou claro qual a relação do Khymr com esse mestre e o motivo dele conhecer tão bem ou ter tanto contato com ele, o que para mim pode ser duas opções. Opção 1, ele é o mestre da May e está se fazendo de ajudante bobinho e atrapalhado para ficar de olho no que ela está fazendo e no progresso dela ao executar suas tarefas. Até porque ele parece conhecer bem demais esse mestre e ambos nunca foram vistos ao mesmo tempo no mesmo lugar, o que para mim faz muito sentido, até porque nesse episódio vemos que a May prende o Khymr em uma armadilha e aparentemente desiste de todo esse lance de acólita e corre para se entregar ao Keonaka e contar para todo mundo o que ela sabe sobre seu mestre, mostrando que o foco dela agora está em se reunir com a sua irmã. E convenientemente, depois dela ter contado isso pro Khymr e amarrado ele lá, o mestre dela aparece antes dela, mata o Keonaka e provavelmente vai exterminar todos os Jedi que ele encontrar. Além disso, ele sabia o caminho, estava super apressado para chegar antes do anoitecer e vamos combinar que nessa mala dele cabe muito bem aquele capacete do mestre misterioso. Note que até para ir pegar água ele levou a mala consigo. Ah, e o Khymr sendo preso por essa armadilha é uma referência ao Chewie e companhia sendo capturados pelos Ewoks em Retorno de Jedi. Já a opção 2 é que o Khymr não é o mestre, mas sim um outro aprendiz do mestre, que também está se fazendo de bobo, mas com o intuito de espionar a May e contar tudo sobre seu progresso para o mestre. Isso é uma coisa muito comum entre os Sith. Muitas vezes o mestre teria mais de um aprendiz no começo, até que ele percebesse que um era mais poderoso ou promissor que o outro. Um grande exemplo disso é o próprio Darth Tenebrous, que foi o mestre lendário de Darth Plagueis. E antes de Plagueis ser o mestre de Palpatine, ele foi o aprendiz de Tenebrous. Porém, seu mestre possuía outro aprendiz oculto, sem que Plagueis soubesse. Seu nome era Darth Venamis. Tenebrous os treinou simultaneamente, sem o conhecimento um do outro, mas eventualmente Plagueis matou seu mestre e posteriormente descobriu sobre a existência de Venamis, o capturando e fazendo experimentos com seu corpo. Então essa pode ser uma saída mais interessante, porque até esse ponto na temporada, me parece que a série quer que a gente pense que o Khymr é o mestre, e se esse for o caso, seria uma revelação sem peso nenhum. Portanto, acho que podemos esperar alguma reviravolta em relação a isso. Passando para avisar que o site da Hixforge está com uma promoção imperdível para celebrar a estreia de The Acolyte. Entrando no clima do lado sombrio, todos os modelos de personagens Sith estão com 10% de desconto, frete grátis e parcelamento em até 8 vezes sem juros. E você economiza ainda mais 3% usando o nosso cupom, que é MANDO. Então corre para o site da Hixforge e não perca essa chance. Mas voltando um pouco, tivemos alguns outros pontos interessantes. Primeiro, avistamos um Jedi Keldoriano entre a equipe, um membro da mesma espécie do Plo Koon. E não, esse não é o Plo Koon, porque eu já pesquisei e o nome desse personagem é Ichiapan. Na semana passada eu falei brevemente de como um grupo de sensitivos à força dessa espécie tinha um grande atrito com os Jedi, justamente por recrutarem seus jovens sensitivos à força para ir para a Ordem Jedi. E eu fiz um vídeo inteiro entrando em mais detalhes e eu tô deixando aqui em cima. E foi bem legal
legal também ver a Jack usando um dispositivo tradutor para conseguir conversar com os locais. Esse tipo de dispositivo era muito usado pela espécie dos Itorianos, que tinham duas bocas em seus pescoços e, por consequência, vozes muito profundas, precisando de uma tradução simultânea para se comunicar com as demais espécies. Entre os integrantes dessa missão, conhecemos Basil, que era um membro da espécie Tainan, uma espécie aquática e peluda nativa do planeta Tainan. Esse povo como um todo tinha aptidão para burocracia e foi muito bem aproveitada na Deep Current, um grupo de resistência que coletou dados sobre o Império Galáctico na época da Aliança Rebelde. Ele é um farejador nato, o que me lembrou muito do Rook, que era um membro da espécie Noghri e que serviu como assassino imperial e guarda-costas pessoal do Grão-Almirante Thrawn em Star Wars Rebels, tendo sido introduzido anos antes no livro Herdeiro do Império no Legends da franquia, sendo inclusive o responsável pela morte do Azulão. Já no cânone, ele acabou morrendo eletrocutado pelas mãos de Zeb Orand. Enfim, tanto Rook quanto Basil são excelentes farejadores e conseguem sentir o cheiro de seus alvos por quilômetros e quilômetros. Ainda durante a busca implacável, foi muito bom ver um episódio usando de locações reais e sair um pouco do volume. Realmente ajudou a dar um senso de escala muito interessante em termos visuais. Isso fica gritante se formos comparar essa cena com a cena da estação que vimos mais cedo entre a Osha e o Sol, que de estação não tinha nada, né? Parecia ali uma sala de espera do consultório do dentista. A estação da Sé aqui em São Paulo dá um pau. E eu espero que a gente tenha mais locações reais nos próximos episódios, porque realmente um ponto bem negativo da série é o uso do volume e os cenários que estão bem pobres. Mas voltando à floresta, nós nos deparamos com outra criatura interessante, uma espécie de besouro misturado com larva que se espalhou pela floresta, deixando um senso de podridão, como se fossem criaturas do lado sombrio da força e que tivessem infectado a floresta. A Osha comete o erro de iniciante que vemos em todos os filmes da franquia Alien, que é encostar em um casulo alienígena desconhecido, o que obviamente desperta uma das criaturas e faz com que ela ataque o Sol. Na verdade, o sabre de luz dele, já que fica implícito que essas criaturas são atraídas pela luz. Eu acredito que essa não será a última vez que veremos essas criaturas, já que um trailer nos mostrou brevemente a Vernestra Rwoh e seu chicote de luz em um local que parece muito com essa floresta de Kofar, o que pode indicar um possível confronto com essas criaturas, algo que faria com seu chicote de luz fosse extremamente útil. Inclusive, falei mais dessa arma nesse vídeo aqui. Eu tava quase esquecendo mais um detalhe que joga contra a Osha. Além do prisioneiro lá no primeiro episódio ter sentido uma escuridão nela e ela ter mentido sobre sua tatuagem pro Sol no segundo episódio, agora foi revelado que só por ela ter tocado na criatura, ela a perturbou. Então é mais uma red flag em relação a ela. Inclusive, isso me faz pensar, e se a Osha não apenas sentiu a criatura, mas sim foi a responsável por despertá-la? Vale lembrar que no episódio passado vimos a Osha brincando com uma espécie de libélula alienígena lá em Brandok. E se essa criatura do episódio de hoje fosse algum tipo de evolução daquele bicho ou um outro ser nativo de Brandok que foi trazido para Kofar? É dito que essas criaturas estão fazendo mal à floresta, como se fossem intrusos ou parasitas. Além disso, já vimos a May usando folhas da árvore de Bunta para usar como veneno. Quem sabe ela ou o mestre dela ou até mesmo a Osha trouxeram esses bichos de lá para usá-los contra os Jedi. Eu sei que é uma piração, mas sei lá, eu fiquei com essa impressão. E após a criatura ter sido abatida, tivemos uma fala bem interessante da Jack, falando que é uma honra presenciar uma criatura se tornar uma com a força. Para os Jedi, a morte não era algo ruim ou o fim das coisas, mas sim mais uma etapa natural da vida e da força como um todo. A força está dentro de todos os seres vivos, ela é um campo de energia que mantém a galáxia unida, e assim que um ser vivo morre, ele se torna uma parte diferente da força, uma filosofia que vai completamente contra a dos Sith, que temiam muito a morte. Inclusive, é essa forma de ver o mundo que possibilitava aos Jedi se transformarem em espíritos da força, enquanto os Sith não tinham essa habilidade. Durante esse diálogo, tivemos a própria Osha dizendo que nunca foi capaz de aceitar a morte como um Jedi verdadeiro deveria, ou até mesmo o que havia ocorrido com ela e com sua irmã, e o sentimento de perda, um papo bem alinhado com o Sith. Bom, mas voltando para a cena final, a gente vê que o Kionaka já estava morto antes da chegada da May, o que é meio triste, né, porque eu queria ver ele lutando contra ela, ver ele em ação. E vemos que ele foi morto por um sabre de luz, e que a ferida está fresca porque tem fumaça saindo. Provavelmente isso foi feito pelo Mestre Misterioso, e falando nele, tivemos sua primeira aparição, chegando de fininho por trás da Osha, fluindo
flutuando e ligando seu sabre vermelho. E examinando bem o seu visual, é inegável que existem semelhanças com o capacete do Kylo Ren, desde o formato até as rachaduras. Já seu corpo, principalmente seus braços, lembraram bastante o antigo mestre de Kylo, o líder dos Cavaleiros de Ren. Ele também tinha um corpo meio acinzentado e cheio de ferimento. Claro que estamos centenas de anos dos eventos das sequels, então eu duvido que possa ter qualquer ligação entre eles. É mais uma parada visual mesmo. Dito isso, não sei se esse personagem poderia ser um Darth Plagueis, por conta do formato de sua cabeça, que não parece tão afinada como a de um Moon, né, que é a espécie do Darth Plagueis, e também pelo fato de que nesse período o Plagueis teria um pouco menos de 20 anos, provavelmente muito jovem para estar aprontando tudo isso. Mas ainda é uma possibilidade, claro. Dito isso, eu acho que uma possível aparição do Plagueis ou até do seu mestre, o Tenebros, deve acontecer na série, mas mais pra frente, em uma eventual segunda temporada. E eu acho que esse mestre misterioso não é a grande mente por trás de tudo ainda. De qualquer maneira, esse episódio marcou a metade da temporada e eu acredito que a segunda metade nos dará as respostas das perguntas que foram levantadas nos primeiros 4 episódios, começando por semana que vem no 5º episódio, que tomara que tenha muita luta de sabre de luz. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre a série, ou então descobrir quem foram os 10 Jedi únicos de sua espécie? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.